Já vai. Meu nome é Giovana, tenho 5 anos. Acho que começo esse projeto como uma forma de me entender. Nos anos 2000, eu era uma menina bem alegre, dançarina, gostava de fazer os outros rirem e gostava de aparecer. Um dos meus primeiros sonhos de profissão foi ser bailarina do Faustão. Depois passou a ser atriz de novela e assim foi, sempre querendo chamar atenção. Aos 22 anos de idade, me peguei vendo esses vídeos de menina espoleta e não me reconheci. Cheguei a perguntar onde se perdeu essa alegria. Acredito que tudo começou no ensino médio, ou talvez um pouco antes. Não me sentia parte de nada, insuficiente para tudo. Mas criei a falsa ilusão que depois da escola, na faculdade, as coisas com certeza iriam melhorar. Nesse caminho, sentia que era a única que estava passando por essa aflição de crescer, e por isso me via como inadequada. Meu último ano de escola foi como fechar um grande ciclo, já que estudei lá desde a infância. A nossa turma era bem unida e festeira. A gente dizia que era um quebra-cabeça, com peças totalmente diferentes, mas que se encaixavam. Foi nessa época que fiquei mais próxima do Luca. Eu e o Luca estudamos juntos desde 2011, mas só no segundo ano do ensino médio nos tornamos amigos. Tínhamos um grupo muito próximo e quase todo final de semana curtíamos alguma festa. Apesar disso, a gente não era o tipo de amigo de desabafar. Mas o gosto pela poesia e pela literatura era o que nos unia e nos levava, às vezes, para papos profundos sobre a vida. Lembro de uma aula que vimos um vídeo com a declamação da poesia do Fernando Pessoa. E esse momento marcou nossas vidas. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Para mim, ali descobri que a vida é uma eterna confusão. Para Luca, foi o momento em que ele entendeu que havia algo de diferente nele. Eu sou o Luca, tenho 23 anos, nasci em Florianópolis e atualmente eu estou fazendo Ciências Biológicas na UFS. Então, meu ensino médio foi, assim, a princípio ele foi ok, mas em alguns momentos eu me senti perdido, assim. Senti um deslocamento, assim, talvez da vida inteira, sabe? Não sei explicar direito. Pontualmente, assim, o segundo ano foi terrível. Acho que comecei a ter depressão ali. Quando eu entrei na faculdade, eu acho que eu também carreguei isso comigo, de certa maneira. Mas acho que foi um pouco mais intensificado por questões da faculdade, assim, desse mundo novo que eu estava conhecendo, assim. Meu primeiro dia, eu cheguei em casa e chorei copiosamente, assim. Foi um dia terrível, com aulas horríveis, professores horríveis. Não sei nem como eu voltei no segundo dia, mas o meu primeiro dia foi péssimo. Eu acho que ter depressão foi realmente muito complicado, assim, de lidar. Porque eu não sei como seria se eu tivesse me sentindo super bem, sabe? Luca buscou o atendimento de um psicólogo em 2 momentos. Entretanto, sentia que era muito difícil pedir essa ajuda. Realmente, estar doente é uma condição que eu não tenho muito controle. E aí eu fui atrás porque eu não estava me sentindo bem há tempo já, assim. E aí eu coloquei, acho que, muita expectativa na faculdade, no que ela seria. Até hoje, assim, é uma luta assim comigo mesmo para realmente me manter na terapia mesmo melhorando. Logo antes das consultas eu não sinto vontade de ir às vezes, mas eu vou, então acho que é esse caminhar talvez eterno assim, sabe? Sempre tá caminhando para melhorar. Acho que no fundo eu sempre soube que eu tinha que procurar ajuda, mas nunca conseguia fazer por mim mesmo, ou sempre queria sentir que eu estava bem, sempre queria fingir que está tudo bem. Eu reconheço a importância de ter procurado nessas 2 vezes, eu não sei o que eu seria, não sei se eu teria terminado a graduação, não sei nem se eu estaria aqui hoje, talvez. Durante a pandemia, Luca também sofreu muito com o isolamento e a mudança brusca na rotina. Eu fiz um curso de biologia, esperei
esperando ver as coisas e ter aula prática. Metade do meu curso foi uma pandemia, foram aulas online, assim, então é meio complicado. Eu tenho que ter aprendido completamente tudo que aconteceu no online? Não sei se eu fiz isso. Acho que, sendo bem honesto, não fiz. Eu tava completamente fora, assim. Eu tava indo dormir 6 da manhã, acordando 6 da tarde, tava completamente desbalanceado. Acho que ninguém ficou bem de ficar 2 anos em casa, assim. Preferi ficar isolado por um motivo muito especial, que eu acho que ser um biólogo e não se preocupar com a vida das outras pessoas não faz sentido para mim. Então, além de tudo, essa preocupação, assim, de realmente, se eu passo para alguém, tipo, na rua, assim, não ia me sentir bem. Além disso, Lucas sente que não está completo com o curso e sofre muito com a desvalorização da profissão que escolheu. Tem dias que eu tô super ok com a escolha de fazer biologia, tem dias que é muito difícil. Uma coisa que dói bastante, assim, acho que mais do que o, a valorização monetária, vamos dizer assim, né? Que é a valorização do profissional, assim, e do meio ambiente. Acho que isso é o que mais me dói, assim, sabe? Isso é o que me... Sinto que realmente não tem valor, assim, sinto que... Pra que eu tô fazendo isso, sabe? É um dos motivos que eu lutei, que eu entrei na biologia, assim, de realmente, tipo, fazer a diferença e poder garantir que talvez todas as espécies, toda a vida tenha uma condição de estar viva, sabe? E eu me deixo afetar por isso também. O aquecimento global, me afeta, assim. Fico agoniado muitas vezes. Às vezes eu tomo as dores do mundo para mim. Assim como o Luca, outros estudantes de biologia também estão em sofrimento psicológico, segundo uma pesquisa da Universidade Federal de São Carlos. 73% dos entrevistados afirmam que sua saúde mental em 2021 estava ruim ou muito ruim. 94% dos estudantes afirmam que os problemas ambientais afetam a saúde mental. 84% dos entrevistados estão pessimistas ou muito pessimistas com o futuro das questões ambientais. Eu não sabia que o resultado era exatamente esse, mas não esperava algo diferente, para ser honesto. Essa preocupação, acho que ela bate muito na gente, assim, sabe? E é difícil lidar. Então, tem até um momento engraçado que uma aluna entra na aula, assim, e começa a chorar muito rápido, assim. E aí, por quê? E aí todo mundo se volta para ela, o professor e todo mundo, e é justamente sobre o que a gente tá falando na sala. Ela começa a chorar e falar que é difícil escolher biologia, mas foi um momento bem marcante, assim. E aí, tipo, esse sentimento, assim, ficou muito evidenciado para mim que é compartilhado. Apesar disso, Luca acredita que é preciso ter esperança para mudar a situação. Tem até um autor que eu gosto muito, que chama Ailton Krenak, e em um livro dele ele fala sobre como a gente tem que construir paraquedas coloridos. Porque a gente está caindo. A gente está caindo, mas a gente não precisa cair desse jeito que a gente está caindo, sabe? Acho que dá para construir paraquedas coloridos e esperançar, assim, ter esperança de que a gente realmente pode mudar, porque se a gente não tiver esperança de que dá para mudar as coisas, a gente nunca vai mudar as coisas. E acho que eu tomo muito para mim essa posição, assim, o que ele fala. Uma pessoa que conheci no caminho do projeto também me contou que tinha muita esperança e vontade de mudar. Essa pessoa é o Matheus. Matheus é amigo de uma amiga do meu namorado, mas mesmo sem nos conhecermos, quis fazer parte do projeto. O primeiro contato com Matheus foi online. Depois disso, tivemos 2 conversas presenciais em que ele teve a coragem de se abrir para uma completa desconhecida. Isso porque Matheus acredita que falando sobre o que passou, conseguirá ajudar outras pessoas. Bom, eu sou o Matheus Pena, eu estou estudando na UFSC aqui desde 2019, no segundo semestre. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 17, e aí eu também comecei a morar sozinho, lá para 16, 17. Então veio muita coisa junto ao mesmo tempo. Acho que meus pais também perceberam que eu não estava tão bem assim, eu falava que estava difícil as coisas aqui e tal. Então foi aí que eu fui procurar e meus pais incentivaram a procurar uma psicóloga. Eu sabia que eu estava com alguns probleminhas e que o psicólogo poderia ajudar.
mas eu não sabia quão bom era ir num psicólogo e fazer terapia. O período de pandemia, para mim, foi muito difícil. Eu não estava conseguindo estudar direito e o trabalho eu ainda estava ali sempre com aquele estresse normal que acontece em trabalho. Então, depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu estava realmente mal. Eu não estava conseguindo dormir direito, estava com uma disposição muito ruim. Eu percebi que eu estava tendo uma crise de burnout. Para explicar mais do burnout e de todas as questões psíquicas, convidei o Rudinei Luiz Beltrame, professor e psicólogo, para falar mais sobre. O burnout é uma patologia que não é uma patologia recente, né? Nem vem com a pandemia, ela já existia muito antes e tem a ver com esse sentimento de esgotamento, ou seja, a pessoa ela vai para o trabalho, mas ela está sem energia, não se sente feliz, não se sente satisfeita com aquilo que ela faz, né? Então ela está sempre esgotada, sempre cansada, a mesma coisa com os estudos, trazendo mais para o contexto universitário, né? O excesso de demandas, de tarefas, de estudos, de exercícios, né? Tudo isso pode levar, né, a esse esgotamento, né? Esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de falência, né? Para poder falência de recursos para poder dar conta daquelas demandas que a sociedade exige. O burnout ele é importante, então ou seja, é no sujeito, mas é importante também que se faça essa análise crítica, né? Será que é um sofrimento do sujeito, localizado exclusivamente no sujeito, ou tem a ver com excesso de demandas, né, que a própria sociedade impõe, né? Com esse diagnóstico, Matheus buscou mais ajuda. Sair do trabalho foi meio que a primeira tentativa de fazer as coisas voltarem a ficar melhor. Tirar um pouco dessa carga que eu tinha para ver se a ansiedade diminuía, se o estresse diminuía. Mas não foi o que aconteceu. E por isso que eu fui procurar outras opções. E isso me levou a um psiquiatra. Meio que tirou um peso das minhas costas. Entendia que, eu não estava sentindo mal porque eu não estava me esforçando. Eu estava sentindo mal porque eu estava doente. Eu não era necessariamente responsável por tudo que estava acontecendo de ruim ali comigo. Logo depois que comecei a tomar remédio, uns meses depois eu já sentia que eu tinha mais energia, já não me sentia tão para baixo assim. E agora, 6, 7 meses depois, eu já estou muito bem. Matheus só conseguiu recuperar as energias após o fim das aulas online. A faculdade online ali, EAD, puxava muito minha energia. E eu só fui realmente voltar a ter a energia que eu tinha antes e conseguir fazer tudo que eu conseguia antes quando voltou ao presencial. Porque o presencial é o contrário, em vez de drenar minha energia, às vezes até me dá energia. Eu voltei para a UFSC com outra perspectiva também. Eu acho que antes, se eu voltasse, eu ia me forçar a pegar todas as matérias, me forçar a fazer um monte de coisa. Isso ia me levar para outra crise de burnout. E aí demorou um tempo até eu entender que eu não preciso ser produtivo 100% do tempo. Então agora eu diria que eu estou com uma relação saudável com a faculdade. Assim como o Matheus, também passei por um burnout no final de 2021. Tudo começou com algumas pessoas próximas me falando algo que chamou minha atenção. Eu estava muito estressada e nem percebia. Depois, meu corpo foi pedindo ajuda. Tive pelo menos umas 10 doenças até o começo de 2022. Várias idas ao médico, ouvindo coisas que me assustaram, como: "Você é muito nova para estar aqui com esse tipo de problema." Saí do trabalho em que estava porque não conseguia executar minha função. Junto com tudo isso, ainda tive que lidar com a perda da minha avó, que era uma pessoa muito importante na minha vida. Gostava de escrever, como eu. Um dia, quando li os textos dela, me encontrei neles. Assim como eu, ela era muito emocional. Outro fato que me abalou muito foi ter que dizer adeus para meu namorado por pelo menos um ano,
por conta de um intercâmbio dele para a Alemanha. Depois desse turbilhão, me vi numa tristeza que nunca havia sentido antes. Não tinha vontade de sair da cama. Sentia que todos os dias eram iguais, demorados e sofridos. Nessa época, percebi que o peso que carregava era grande demais para mim. Assim, compartilhei essa dor nas minhas sessões de psicoterapia online e também com os meus amigos e minha família, que são minha rede de apoio. Uma rede de apoio é algo essencial para a gente superar qualquer situação de vulnerabilidade, qualquer situação de ansiedade, depressão, qualquer outro nome que a gente possa dar isso que nos produz mal-estar, né? Uma rede de apoio, ela implica em dizer que nós somos seres coletivos, somos seres sociais, em que a gente não dá conta de tudo sozinho. E a rede de apoio implica reconhecer os nossos pares, né? Reconhecer as amizades, reconhecer a família. Então, rede de apoio não necessariamente seja um apoio profissional. Ela tem a ver onde eu consigo buscar suporte, onde eu consigo buscar referência para ser acolhido nessas minhas demandas, nessas minhas necessidades, e ela vai funcionar como uma espécie de amparo para esse sujeito que está fragilizado. Quando a gente fala de rede de apoio, a gente está falando dessa rede que pode ser feita por pessoas próximas, amizades, familiares e de profissionais que vão fazer esse amparo para que a pessoa ela consiga ter um respiro, consiga se sentir acolhida, amparada no seu sofrimento e encontrar aí, então, alternativas, né, de superação dessa situação. Essas pessoas foram fundamentais para a minha melhora. Acredito que ter o apoio delas é essencial para me lembrar de tudo que é bom e que os problemas são menores fora da minha cabeça. Nessa rede de apoio dos universitários, os professores desempenham esse papel de confidente, já que muitas vezes os estudantes passam mais tempo na faculdade do que na própria casa. Durante a produção desse documentário, fiquei sabendo da história de um coordenador de curso que estava fazendo um trabalho voltado à saúde mental dos alunos. Então, meu nome é Hector Bessa Silveira, tenho 44 anos e atualmente eu sou coordenador do curso da Engenharia de Controle de Automação. E a minha primeira disciplina já me chamou a atenção o alto grau de dispersão, falta de concentração e muita ansiedade entre os estudantes. Aí muitos comentavam que não conseguiam focar na hora de fazer uma prova, na hora de apresentar um trabalho, ou ficavam dispersos ou muito agitados, apreensivos, ansiosos na hora de estudar. Uma vez uma aluna chegou assim para mim: professor, eu estou passando mal no meio da prova, eu vomitei sangue antes de sair de casa. Fiquei super preocupado com ela, né? Depois da prova, alguns alunos me relataram: professor, não sei como é que eu consegui fazer a prova, porque eu saí de casa, quando eu saí de casa eu tive que parar para vomitar. Eu falei assim: mas isso aí acontece ou foi na prova de hoje? Não, isso aí sempre acontece comigo. Quando chega de prova eu acabo vomitando. Aí eu falo assim: comigo também, e outro comigo também, e eu conheço tal pessoa que é assim. Então isso devia ser um relato assim, meio que constante, numa crescente. E eu comecei então a pensar o seguinte: alguma coisa tem que ser feita. Com isso, Hector tomou a iniciativa para ajudar esses estudantes. Vou dar o primeiro passo, vamos ver como é que essas coisas vão fluir. Eu peguei esse vou disparar um e-mail e falei assim: vou fazer uma palestra, seminário sobre engenharia, concentração e ansiedade. Eu me sentia como se tivesse jogado uma garrafa no mar, eu não sabia se ia chegar em alguém ou não, e se chegasse, se eles iam se interessar. Aí marquei uma sala de aula do CTC, e eu lembro que eu estava caminhando, assim, se aproximando, pensando assim: cara, será que vai ter alguém ou não vai? Talvez tenha uma ou duas pessoas. Entrei na sala, a sala estava cheia, assim, 40 lugares ocupados. Assim, opa, isso aqui já tem alguma coisa acontecendo aqui, né? E aí, no final, eu coloquei para eles, né? Pessoal, é o seguinte, eu estou pensando aqui em fazer algum tipo de projeto, programa, para a gente aprender técnicas de meditação, voltar a esses assuntos que a gente conversou aqui hoje. E perguntei para eles levantarem a mão quem tinha interesse. E para minha surpresa, dos 40, 39 levantaram a mão. Assim. Ali eu via que parecia um bom momento, né, de eu realmente continuar e começar a operacionalizar esse projeto, esse programa que para mim ainda estava bastante cru, assim. E aí pedi para os interessados preencher um formulário, né? Eu imaginava assim:
Se tiver 8, já vai ser um número super expressivo, assim. 15 nem passava pela minha cabeça. E para minha surpresa, 44 preencheram o formulário. Assim, Hector criou 3 ações para ajudar os alunos. Uma com o Projeto Amanhecer, da Universidade Federal de Santa Catarina, que oferece terapias complementares. Outra que é o Projeto Engenharia, Concentração e Ansiedade, para os alunos de engenharia. Além disso, criou uma disciplina com a ajuda de outros professores. Quando chegou em 2019, começou alguns professores e servidores da UFSC a se contactar para fazer algum tipo de ação mais articulada, voltada para questões de bem-estar e felicidade. E surgiu a ideia, por que não fazer uma disciplina chamada Felicidade e Bem-Estar no Ambiente Acadêmico? A disciplina foram oferecidas 40 vagas, foram 130 interessados em cursar a disciplina, né? Hector sabe que é preciso fazer mais para a saúde mental dos estudantes, porém entende suas limitações. Apesar de uma certa maneira, né, tá contribuindo para gerar benefícios nessa direção, ainda é muito pouco. Então, de uma certa maneira, gera um sentimento de frustração e impotência. Às vezes, assim, converso com os estudantes, estão super mal, aquilo me sensibiliza bastante. Então, aqui tem um desafio, né, de eu me manter motivado e engajado para seguir com essas ações, né, e aceitar o que está ao meu alcance e aceitar o que está fora do meu alcance. Então, esse é um desafio que eu tenho, assim, como professor e como coordenador. Os alunos também perceberam uma mudança de comportamento nos professores durante a pandemia. Conversando com a minha amiga de infância, a Luana, ela me contou que alguns docentes compartilharam com os alunos que teriam que se afastar das salas de aulas virtuais por conta de problemas na saúde mental. Luana também sofreu as consequências da pandemia. Apesar de nos conhecermos desde os 3 anos de idade, não imaginava o que ela estava passando. E ao procurar pessoas para participar do meu projeto, pude entender melhor como esse período afetou a vida de minha amiga. Meu nome é Luana, eu tenho 22 anos, eu sou daqui de Florianópolis. Atualmente eu curso odontologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tive uma semana de aula em 2020. Naquelas férias eu tinha terminado com meu ex-namorado, então eu fiquei bem triste e tal. Mas pelo menos assim, já sabia que eu comecei as aulas, aí eu comecei a sair um pouco. Até vir a pandemia, né? Que todo mundo teve que ficar em casa. Então, assim, no começo era bem pior, porque a gente não entendia como era o vírus, a gente só via as notícias, e notícia ruim, notícia desgraça, a gente morrendo, desespero. Eu lembro que ninguém sabia, eu lembro que era tipo março, o pessoal falava que em julho, agosto a gente ia voltar. Demorou 1 ano a mais que isso pra gente voltar, sabe? Então, foi um período bem ruim. Hoje, lembrando como se fosse um período só. Como se não tivesse diferença de dias, né? E faz sentido, porque eu não vivi nenhuma experiência diferente para lembrar. Em casa, eu me sentia bem presa, principalmente ali no começo da pandemia. Era como se fosse um lugar que tu era obrigado a ficar. Então, perde um pouco da característica de lar, né? Um lugar que tu gosta de ficar, que tu quer estar ali. Era um lugar que tu estava sendo obrigada a ficar, então era ruim. Não foi apenas o isolamento que afetou Luana. Ela chegou ao ponto de precisar de ajuda. Tava tudo meio acumulado, eu acho, de 2020, daquela parte de 2021. Eu ficava bastante agoniada com a questão do meu curso, né, que não tinha previsão para voltar presencial, e isso gerava muita ansiedade. Tudo que a gente tinha planejado tinha caído por terra. Então, foi tipo uma bola de neve, assim, que foi se juntando. Parecia que tudo de ruim estava acontecendo. Aí também teve a morte da minha cachorra, né, que ela me acompanhou, tipo, desde que eu tenho 6 anos de idade, e ela era minha companheira na pandemia também. E aí, quando ela morreu,
Fiquei meio sem chão também, mas isso que era tudo acumulado da pandemia, não conseguia mais parar de chorar, ficava chorando, 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 chorando. Aí eu vi que tinha alguma coisa estranha e minha mãe, eu e ela, a gente falou com a minha madrinha que é médica, a gente resolveu fazer vários exames. Eu fiz, estava tudo certo, então só poderia ser psicológico. E aí nisso eu falei, não, então eu vou num psiquiatra primeiro, porque eu queria me medicar, tipo, né, é a mais rápida que tem. E eu comecei a medicação. Nisso, eu fui diagnosticada com TOC, né, ansiedade assim bem leve. E ele também recomendou que eu fizesse psicóloga. E aí eu iniciei a psicóloga também. E eu tô fazendo até hoje e eu também tô tomando remédio até hoje. E fez total diferença, assim. A gente falava muito com o meu psiquiatra que TOC, ele é uma característica minha também como pessoa. São características de uma pessoa normal, ser focada, disciplinada, organizada. Mas depois, quando passa de um limite, começa a ser um transtorno, né? O meu toque é principalmente de pensamento, tipo, eu fico remoendo aquilo que aconteceu, e aí não me faz bem, obviamente, né? E também de organização. O transtorno obsessivo compulsivo, né, chamado TOC, ele é um transtorno em que a pessoa ela tem duas características, né, que é a repetição e a compulsão. Né? A pessoa ela está naquele constante movimento de repetir, de fazer atividades compulsivamente, né? Seja no âmbito do pensamento, né? Ou seja, vem aquele pensamento com frequência, né? E ela pode colocar isso em prática, né? Seja com uma questão da higiene, seja, enfim, diferentes tipos de TOC, né? E não necessariamente a gente precisa trabalhar numa perspectiva de cura do TOC, né? Mas de saber que aquilo existe, né? Que esses comportamentos pautados na repetição e na compulsão, eles existem, e que eles podem ser direcionados, que a pessoa ela pode conviver. O importante é que isso não produza um prejuízo social, um prejuízo nas relações desse sujeito. E sim, olhar que ele existe, né? E saber como lidar com aquilo, né? Desviando isso para outras finalidades. E assim como a Luana, minha amiga Jade também sofreu com esse distúrbio psiquiátrico, que foi diagnosticado durante a pandemia. Eu me chamo Jade, eu tenho 22 anos. Eu estudo na Faculdade CESUS, que eu faço psicologia. Eu tive muita dificuldade com a pandemia, porque eu senti que eu vivia uma vida igual todos os dias. Agora, assim, que a gente pôde voltar para o presencial, eu vi que muita coisa era só a pandemia. Era só o isolamento, era só aquela metodologia. Não era um sentimento real, não era uma ideia real. Eu não estava realmente não querendo fazer. Era um peso mesmo, era uma dificuldade de enxergar além daquilo que estava sendo uma realidade no momento e que hoje não é mais. Com esses incômodos da pandemia, Jade percebeu que precisava de ajuda de um psicólogo e um psiquiatra. Nessa época, a minha saúde mental estava nula. E aí eu comecei a fazer a terapia e eu fui diagnosticada com TOC e TAG. TAG é transtorno de ansiedade generalizada, um período de autoconhecimento, mesmo que ruim, porque reconhecer tudo isso foi muito difícil. Reconhecer tudo que eu era foi muito difícil, tudo que eu tinha que fazer para deixar de ser. Foi um período muito ruim, mas foi um período que eu pude buscar ajuda. Eu acredito que se não fosse a pandemia, talvez até hoje eu não saberia desse meu diagnóstico e continuaria vivendo uma vida muito difícil com os meus rituais e com os meus pensamentos. Eu não tenho tantos rituais físicos, são mais rituais obsessivos de pensamentos mesmo. Me deixava muito ruim ter todas esses impedimentos mesmo de uma vida saudável, porque quando você vive em função do seu pensamento, é muito difícil, né? E quando você tem esse pensamento obsessivo, ele não sai da tua cabeça. Eu me sentia numa prisão sem paredes, porque você não tem nada te impedindo, você não tá preso de fato. Você pode sair, você pode fazer as coisas, mas a sua cabeça não deixa.
Jade também me contou como foi o processo de descobrir esse diagnóstico e entender os pensamentos. E aí, quando eu eu comecei a fazer terapia, eu falava do meu dia a dia, né? Falava, às vezes deixava escapar, tipo, porque eu demoro mais no banho, porque eu tenho dificuldade de seguir o banho sem ficar pensando em várias coisas e ter que sair do banho. E aí ela me fez ver que isso não era uma questão que estava no dia a dia de todo mundo. Isso era uma questão minha que era diferente. E aí ela fez o teste de toque. Uma das questões era, eu tenho muito problema com textura de geleia. E aí eu tenho. E aí foi muito bizarro, assim, olhar por fora, tipo, parece que nesse momento eu me olhei de cima e falei, meu Deus, eu faço todas essas coisas e elas não são normais. Eu tava, ao mesmo tempo que várias pessoas têm, eu tava sozinha nessa, porque meu namorado não faz isso, minha amiga não faz isso, minha mãe não faz isso, minha irmã não faz isso. Então foi um período bem, assim, confuso. Como tudo da minha vida, eu crio regras para as coisas, né? E aí eu criei regras em relação ao elevador também. Então, eu só pego elevadores de inox, então aqueles elevadores novos, né? Tem elevador que eu não pego, eu só pego elevador com ventilação muito forte, que eu consigo sentir o ar vindo. O meu medo é ele ficar parado e eu não ter como sair dali, não ter como abrir a porta, não ter como ir embora. E aí eu fui na psiquiatra depois disso e ela confirmou o diagnóstico e aí eu comecei a tomar uma medicação. Tenho sentido muita diferença mesmo. Minha vida é outra. Sei que o remédio não é tudo e a gente precisa se desvencilhar dele em algum momento. Mas ele hoje me ajuda muito. A maioria dos dias tem sido muito bom, assim. Antes eu tinha muita raiva de estar sentindo tudo aquilo, de estar passando por tudo aquilo. Mas agora eu me sinto em paz, assim. Principalmente porque passou a pandemia. Acho que esse foi um motivo muito forte. Também conheço Jade há algum tempo. Sempre fomos muito próximas e não imaginava o sofrimento que passava com os próprios pensamentos. As dores internas são invisíveis, mas em um trabalho minucioso, peça por peça, podemos aprender a transformá-las. Então, acho que o primeiro ponto, né, para todo estudante, ele é olhar e reconhecer que o sofrimento ele existe, que não é porque não tem uma marca física em que não precisa ser colocado em um lugar de importância, né? Nem todo sofrimento ele vai deixar marcas. Quando meus dias ficaram iguais e sem cor, as peças do quebra-cabeça da minha vida não se encaixavam. Não via uma perspectiva de futuro. Estava cansada demais para ver lá na frente. Acredito que isso é muito comum em quem está passando por alguma dificuldade. Com as consultas de psicoterapia online, fui entendendo a importância de imaginar um futuro e compreendi que ele me daria a motivação para acordar. Para expressar essa luta interna entre a motivação e a desistência, coloquei todo esse sentimento na arte. Assim, pintei meu quadro, Tudo o que ainda tenho para viver. Ele me lembra que tudo que passei é uma pequena parte do que eu ainda espero que seja a minha vida. Cada parte dele representa uma etapa da minha vida, e todo mês pinto um pedacinho dele. Neste mês de novembro, represento com a cor verde, que me lembra a esperança por dias melhores. Pensando nessa vontade de melhorar e imaginar uma vida mais para frente, conversei com meus entrevistados para entender quais são os planos deles para o futuro. Então, meus planos para o futuro, difícil dizer. Acho que está bem aberto ainda. Estou com várias ideias dentro de mim e não sei qual delas me apetece melhor nesse momento. No meu futuro, eu quero fazer a faculdade de maneira boa, maneira que eu gosto. E depois que terminar, eu acho que eu quero seguir na vida acadêmica. O que eu mais penso é em ficar cada vez melhor. Meio que a opção de ter um futuro voltou. Quero me formar e trabalhar. É bem esse o plano do futuro. Não tem muito nada específico que eu queira ainda. Então, quando eu começo a trabalhar, ganhar dinheiro, eu penso em morar sozinha, construir minhas coisas. Se eu continuar fazendo psicóloga
e melhorar as questões do toque, só tem que melhorar, né? Eu penso num futuro com o meu namorado, quero estar bem realizada profissionalmente, que eu possa viver sem os medicamentos de forma saudável. No passado, eu não conseguia enxergar esse futuro. Eu não tinha essa perspectiva, assim, hoje eu já consigo ver a possibilidade de estar bem, de conseguir ter uma vida normal. Eu gosto de viver o presente, um passo de cada vez. É o que eu sempre falo, passos de formiga. E para meu futuro, penso em me formar. Quero viajar o mundo todo, quero escutar mais histórias e aprender com elas. Quero que o meu trabalho ajude as outras pessoas e que, em passinhos de formiga, consiga deixar o mundo um lugar melhor. Também espero que, num futuro, possamos dar mais importância para a nossa saúde mental. Ao conversar com esses estudantes, consegui me conectar com cada história, seja por ser semelhante à minha trajetória ou até mesmo por conseguir entender a dor dos outros. Acredito que temos muito a evoluir como sociedade, para que possamos entender e ouvir mais sobre a saúde mental das pessoas, aprendendo a respeitar esse assunto e tratar com a seriedade que merece. Eu saio desse documentário com uma ferida no meu coração cicatrizada. Sinto que quando ouvi as histórias deles, eu me escutei também. Escutei o que a gente muitas vezes aprende a ignorar. Esses sentimentos, essas dores têm uma saída. Me encontro em cada história e espero que, se você viu até aqui, abra seu coração para se ajudar e ajudar os outros a encontrar as peças certas para montar o quebra-cabeça da vida. No início, pode parecer difícil, mas no final, elas sempre se encaixam.